Vamos ler alguns textos, por favor. Abra sua Bíblia comigo em Números 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés ouviu, caiu sobre o rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Amém. Agora vá para o Salmo 106, por favor, verso 13. Cedo, porém, se esqueceram das obras de Deus. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão. E ele lhes satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente, e a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, não pusera-se perante ele naquele transe para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível e não creram na sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se ajuntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou dentre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Agora, por favor, vá para Marcos, capítulo 15, verso 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram uma decisão. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos, e Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos ficou maravilhado. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido um homicídio. A multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: quereis, pois, que faça o que daquele que chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes resistiu: mas que mal ele fez? E eles cada vez mais gritavam: crucifica-o. Amém.
Amém. Irmãos, eu tenho 61 anos de idade, caminhando para 62, se Deus permitir. Já passei pela idade do Lucas, está na casa dos 20. Já passei pela idade do Dudu, na casa aí dos 40 e alguma coisa. 50. Passei também por essa. Passei pelos 29 do Tiago. Vi muita coisa. Me converti no começo da minha juventude. Me encantei com a igreja evangélica. Me encantei com o Evangelho de Jesus. Me encantei com Jesus vivo. Me encantei com a proposta do novo nascimento. Em algum momento da minha trajetória, me senti despertado para o ministério, chamado para pastorear. Resisti, não quis. Mas o chamado que operou-se foi maior do que a minha resistência e eu me tornei pastor. E eu não conheço nada melhor do que ser pastor, mas em paradoxo não conheço nada pior do que ser pastor. A gente vive nessa dicotomia entre o melhor e o pior da existência. Por quê? Porque é muito bom ver o que Deus realiza, é muito bom ver a fé genuína em algumas pessoas. Mas é tão triste ver algumas pessoas enganadas, enganando os outros, enganando a si mesmas, numa religião que parece ser cristianismo, que parece fazer delas discípulos de Cristo, mas que não opera a mudança, que não opera a conversão. E isso é doloroso. Então, de um lado, há uma grande alegria por ver fé genuína, de outro, há uma tristeza enorme de ver gente perdendo tempo, desistindo da caminhada. Ver a igreja sucumbindo diante da avareza, diante da inveja, diante da corrupção. Ver a igreja se enchendo de pessoas alienadas que não têm a menor ideia do que se passa no mundo espiritual, que dizer do mundo natural. É triste isso. E aí a gente fica numa situação de o que fazer? Você vai pregar a mensagem que as pessoas querem ouvir e vamos encher a igreja. E vamos ter uma renda alta. E vamos ter muitos amigos. Ou a gente vai tentar conhecer a verdade da palavra e ver poucas pessoas se interessando. Então a gente fica triste em alguns momentos e alegres em outros. Mas não é nenhuma novidade esse tipo de coisa. Nós vimos nas páginas do Antigo Testamento, que a gente vem estudando há muitos anos aqui, o que Deus fez quando tirou o povo de Deus do Egito, quando Ele tirou o seu povo do Egito. Deus mostrou toda a sua grandeza, toda a sua misericórdia, todo o seu poder. Deus os tira da condição de escravos. Deus determina pragas sobre os seus inimigos, sobre os seus exatores, sobre aqueles que tinham escravizados. Deus abre o mar vermelho, eles passam a pé enxuto. Deus lhes envia maná, lhes envia carne, lhes dá água, lhes dá segurança, lhes dá calor, anda com eles, se revela. Um povo que viveu milagres que nós apenas ouvimos, que nós não vimos coisas parecidas. Eles viram, eles viveram. E de repente, esse povo que ouviu a palavra da boca de Moisés, da boca de Arão, esse povo que viu Moisés levantar o cajado e Deus abrir o mar vermelho, esse povo que viu Moisés clamar a Deus e descer o maná, esse povo que viu Deus falar com Moisés, cara a cara, esse povo começa a dar ouvidos a um tal de Datã, um tal de Corá e um tal de Abirão. Em algum momento o coração deles começa a se transformar e eles começam a ter uma
visão desse Deus distorcida, pervertida, estragada. E chega a tal ponto a perversão da fé que eles tinham, que estes 3 homens, encabeçando 250 dos principais, mais o povo que os seguia, vem até a tenda de Moisés e de Arão e os desafia e diz para eles: quem são vocês? Acaso Deus está só com vocês ou não está também conosco e com todos esses? Vocês são íntimos de Deus? Nós também somos. Mas veja aí, vocês são 2, 3, aí ó, Moisés, Arão, Josué, mais uma meia dúzia, nós somos todos esses aqui. Só de líderes nós temos 253, fora o povo que nós representamos. Isso prova que nós temos a verdade, porque nós temos um número muito grande. E vocês? Quem que está certo? Não é possível que está todo mundo aqui errado e só você certo, esse punhadinho, Moisés, Arão, Josué e mais meia dúzia. Nós aqui temos 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Moisés, ouvindo isso, cai com a cara no chão, põe o rosto no pó e chora, e diz: Deus, o que é que eu faço? O coração desse povo mudou. O coração desse povo mudou. E Deus fala para ele, diz para eles voltarem amanhã, e amanhã eu vou mostrar quem é que eu escolhi. Bom, irmãos, eu vou encurtar o caminho, vamos atalhar, como diz no interior. Quando eles voltam no outro dia, Deus faz a terra abrir, e aqueles 250 homens e as suas famílias, e tudo é engolido pelo buraco que se abre, e eles são destruídos. O salmista vai nos contar isso, no Salmo 106 que nós lemos. Mas eu acho interessante, é porque o salmista, no verso 13, ele começa dizendo assim: cedo, porém, eles se esqueceram do Senhor e das suas maravilhas. Cedo eles perverteram o seu coração, se desviaram. Irmãos, mas eles não se desviaram dizendo assim: nós vamos adorar Baal, largamos Jeová e queremos Baal. Não, eles não fizeram isso. Eles continuaram dizendo: nós adoramos Javé, nós adoramos o Senhor Jeová, nós adoramos o Deus de Israel. Mas era mentira, o coração deles cedo se desviou, cedinho se desviou. Largaram o Senhor de lado, perverteram a sua fé. Aí a Bíblia diz: pelo que Deus lhes satisfez os desejos. Deus deu a eles o que eles queriam, mas logo depois a ira de Deus se acendeu contra eles. A terra abriu e comeu aqueles homens, e aqueles que o seguiram, Deus lhes mandou doenças, e eles foram feridos pela doença. E depois Deus disse: eu não ando mais com esse povo, eu vou destruir esse povo todo. Naquela hora, diz o salmista, Moisés de novo põe o seu rosto na terra, e ele diz: Senhor, não faz isso, não destrói esse povo, tem misericórdia desse povo. Ele intercede pelo povo e Deus então alivia a sua sentença contra esse povo. Vimos isso no Novo Testamento. Irmãos, quem foi Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré foi aquele que, sendo o Rei dos Reis, e não houve rei mais glorioso que Jesus, o céu, para homenagear o nascimento de Jesus, fez brilhar a estrela mais linda que já apareceu no céu da humanidade. Tão linda, tão brilhante, tão poderosa, que guiou os reis magos até onde Jesus estava. Era um farol que vinha do céu. Jesus, que poderia ter nascido no maior e mais lindo castelo, que poderia ter nascido e ser colocado no berço, feito de ouro e pedras preciosas, com a seda mais fina, com o linho mais caro, nasceu entre os sem terra, nasceu entre os sem teto, nasceu entre os indigentes, não tinha berço, foi colocado num coxo.
Não tinha lugar sequer num hotel que pudesse pagar uma diária para que Maria pudesse dar à luz naquele lugar. Ela deu à luz numa estrebaria. Foi o lugar que deu para achar, e ali ela entrou. E ali teve o neném. Aquele que é o Rei dos Reis poderia ter escolhido nascer da linhagem mais nobre dos homens, mas nasceu de um homem que lidava com a madeira, um carpinteiro, José, e de uma menina que não era uma princesa, mas era uma menina comum do povo, Maria. Esse Jesus nunca pegou numa espada e ameaçou alguém. Esse Jesus nunca pegou uma espada e levantou e disse: nós temos que acabar e matar esses herodianos todos. Esse Jesus nunca disse que bom era César morto. Não. Esse Jesus estendeu a mão para um leproso e tocou nele e disse: eu quero que você seja curado. Tocou num cego e devolveu a vista para ele. Se apiedou de uma mulher que estava para ser apedrejada e a defendeu. Se deixou tocar por uma outra mulher, que era uma mulher de má fama. Conversou com uma que ninguém conversava. Quando quiseram tirar as crianças de perto dele, ele passou um pito nos adultos e disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Esse Jesus entrou na casa dos publicanos, dos pecadores, se assentou com eles e viu seus corações se convertendo pela sua generosidade. Esse Jesus nunca xingou um palavrão, nunca ameaçou alguém, mas ele foi preso por causa da avareza dos principais líderes religiosos do seu dia. O sumo sacerdote, os demais sacerdotes, os escribas do povo, os fariseus, saduceus, essênios e outros, se juntaram, fizeram acusações falsas contra Jesus, pagaram homens ruins para inventar mentiras e espalhar no meio do povo, coisa que hoje a gente chama de fake news. Prenderam Jesus, levaram para o governador romano disse: eu não encontro nada nele, não tem nada de crime nele, fizemos toda a investigação, ele tem atestado de bons antecedentes. E eles disseram: ele é culpado, se não fosse a gente não te entregaria. Ele disse: não, ele é o rei de vocês. E eles gritaram: não temos outro rei senão a César. Olha, ele disse: então peraí, hoje é o dia da festa, vocês querem que eu solte alguém, então vou fazer o seguinte, eu vou soltar esse Nazareno. E eles disseram: não, solta Barrabás. Barrabás era um amotinado homicida, era um bandido que matava gente, que já tinha matado. E eles disseram: solta Barrabás. Esse homem então fica apertado e diz: mas o que eu faço do Nazareno? E eles gritaram: crucificam, crucificam. O mesmo espírito que estava em Datã, em Corá e Abirão, o mesmo espírito estava nos líderes religiosos dos dias de Jesus. Eles esqueceram Jesus. Aquele evento devia ser na praça com Jesus, mas naquele dia foi na praça com Barrabás. Não levantaram um bezerro de ouro, levantaram um Barrabás de ouro. Eu imagino ele perguntando: o que eu faço do Nazareno? E aquele povo todo, povo de Deus, povo religioso, que todo sábado estava na sinagoga, povo que festejava tabernáculos, povo que festejava Páscoa, gritando: crucificam. Por qual pecado eu vou crucificá-lo? Porque ele curou os cegos? Porque ele ressuscitou os mortos? Porque ele perdoou as pecadoras? Pelo que eu vou crucificar? E eles disseram: apenas crucificam.
E ele acabou sendo crucificado. Eu imagino o que Jesus sentiu naquela hora. Não a dor física da tortura, não a dor dos cravos que passaram pelos seus pés e pelas suas mãos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da dor da traição. Aqueles que eram povo de Deus, na praça com Jesus, porque esse era o grande evento, na praça com Jesus. E eles fizeram festa para Barrabás. Irmãos, então não é de estranhar que em pleno século XX, quando eu me converti, e no século XXI que nós iniciamos, que a gente veja coisas que nos entristeça tanto. Ontem, dia 23, no estado chamado Espírito Santo, é uma gozação do destino, é uma ironia do destino. O nome do estado é Espírito Santo. Teve a marcha para Jesus. Sabe o que tinha lá na marcha para Jesus? Uma estátua de um revólver 38, do tamanho de um reboque de um carro. Coloquei no grupo hoje, no grupo da igreja. E aquele monte de crente, e aquele monte de pastor, e as principais lideranças do povo de Deus, fazendo arma de novo, e dessa vez não apenas fazendo uma arminha, mas levando um revólver, na marcha para Jesus, levando um revólver do tamanho de um gigante. O que é que está em jogo aqui? Está em jogo aqui que de novo nós estamos vendo o espírito que esteve em Datã, Corá e Abirão, que esteve no povo no dia que escolheram Barrabás. Nós estamos vendo de novo a igreja de Jesus dizendo: tira Jesus dessa caminhada. A marcha para Jesus não é mais a marcha para Jesus, porque Jesus nunca pediu a morte de ninguém. Jesus nunca disse que a gente tem que andar armado. Jesus nunca disse que uma criatura boa é uma criatura morta. Pelo contrário, ele disse: visitem os presos como se vocês estivessem lá dentro da cadeia, presos com eles. Visitem os doentes, os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Façam ao próximo o que vocês querem que eles façam a vocês. Ele nos ensinou o caminho da paz, Jesus nos ensinou o caminho do perdão, Jesus nos ensinou o caminho do amor. Onde que a igreja achou o caminho da arma? Onde que a igreja aceitou colocar um homem venenoso para fazer discursos de campanha presidencial na marcha para Jesus, como esse que ocupa a presidência? Eu sei que tem gente que vai falar: pastor, mas que palavra é essa? Não é lugar de política. Deixa eu te falar, é lugar de política na igreja, é lugar na família, é lugar no hospital, é lugar na escola. Sabe por quê? Porque a igreja se perdeu. Os crentes que estão enchendo a igreja são como aqueles que encheram a praça, que disseram: queremos Barrabás, crucifica Jesus. São como aqueles que disseram: não queremos Moisés e Arão, queremos Datã, Coré e Abiru. Chega de crente falso. Chega de crente falso. Sabe por quê? Porque o Salmo 106 diz para nós: Deus deu a eles o que eles queriam, satisfez os seus desejos. Eles pediram, tiveram, mas Deus depois lhes enviou um buraco que comeu a maior parte deles. Lhes enviou doenças, lhes enviou pestes, fome. Quando eles disseram que o sangue desse justo cai sobre nós e nossos filhos, caiu. Os judeus nos anos 70 perderam a terra deles, foram para a diáspora. No século 20, foram perseguidos, mortos nos campos de concentração. Antes disso não tiveram lugar na Europa. Sabe qual é o destino da igreja dos nossos dias? Não é diferente disso. Eu estou te avisando, eu avisei lá atrás. Em 2018 eu avisei: olha o que nós estamos passando hoje. Fome, todo mundo sem dinheiro, sem emprego. Olha a pandemia que veio depois disso. Olha
Tudo que disseram que ia acontecer. Quem imaginou comprar arroz no preço que está pagando? Irmão, sabe o que nós estamos comprando no supermercado hoje com R$12? Pé de galinha, pele de galinha. Eu me assustei um dia desse, eu fui no supermercado e eu vi uma caixinha, Dudu. Eu achei que era caixinha de leite, era caixinha de soro de leite. Já estão vendendo soro de leite envasado. Não é mais o leite, porque a gente não dá conta de pagar leite. Uma igreja que se perdeu. Os templos estão ficando cheios, os cantores gospel estão ganhando muito dinheiro, estão enchendo. E aí, aproveitam como ontem para fazer uma motociata. Na marcha para Jesus, uma motociata para Barrabás. Eu vou te perguntar, a que deve a nossa religião nos levar? Ela deve nos levar aonde? O que a religião tem que fazer com a gente? Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. A nossa religião tem que nos fazer pessoas despertas. O que é nascer de novo? Nascer de novo é você ter uma compreensão da vida. Eu já tive 20 anos, já tive 50, já tive 40, mas nunca vi o que eu estou vendo agora. Uma igreja que simplesmente perdeu a vergonha. Eu não estou falando de pecados de origem sexual. Deus não está muito preocupado com isso não. Quem está preocupado com isso são os moralistas de plantão. Deus está preocupado com o nível de injustiça que nós estamos praticando contra os nossos irmãos, os irmãos presos. O Brasil é a terceira maior população carcerária da terra. Sabe, mais uma vez, eu tenho falado isso aqui na igreja, essa semana nós vimos mais uma operação da polícia, numa comunidade. E vocês viram o número de loiros de olhos verdes que morreram? Vocês viram quantas pessoas brancas morreram? Nenhuma. Não teve nenhuma. Mais uma vez só morreu jovem preto, jovem negro. Bala perdida alcança uma senhora negra. Não alcançou uma senhora branca. O número de pessoas na rua continua crescendo. O número de desempregados continua crescendo. O Brasil voltou ao mapa da fome. Tinha saído dele e voltou ao mapa da fome. 33 milhões de pessoas não sabem de onde virá a próxima refeição. Se você sabe de onde virá a sua próxima refeição, você ainda é um felizardo. Que tipo de pessoa a sua religião tem que te fazer ser? Alguém anestesiado, batendo palma para quem anda de motocicleta, dizendo que está tudo azul? Irmão, não está nada azul, está tudo vermelho. Está tudo ruim. A nossa religião tem que nos fazer pessoas conscientes. Kênia, esposa do maestro, vez por outra ela me pergunta, e hoje ela perguntou na escola dominical de novo, ela disse: pastor, mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer quando está desperto é interceder. Moisés não podia fazer muito diante daquelas 5.000 pessoas, ele caiu com o rosto na terra e orou a Deus. Deus fez alguma coisa. A primeira coisa que a gente pode fazer é orar. Se você é alguém que a palavra de Deus está despertando e dizendo, se torne alguém mais justo, se importe, comece a orar para que Deus faça justiça na terra. Deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas todas podem estar enchendo igreja de 50 mil, 100 mil, vão pagar um preço. Esses pastores famosos que estão na televisão ficando cada vez mais ricos, levantando igrejas cada vez mais suntuosas, que estão cada vez mais famosas nas redes, vão pagar um preço muito alto pelo pecado. Fiquei apavorado essa semana, um irmão me mandou uma matéria dizendo de uma igreja histórica que vai fazer um concílio. Você sabe o que é um concílio? Sabe, Lucas, o que é um concílio? Tatá, conta para ele o que é um concílio. Ah, você também não sabe. Um concílio é uma reunião das principais lideranças da igreja. Eles vão fazer um concílio dentro da denominação deles para discutir o que eles vão fazer com os irmãos da denominação que têm uma visão política diferente da deles, da liderança. Se vão expulsar da igreja, o que vão fazer? Vão pagar um preço muito alto. A segunda coisa que você pode fazer, irmão, é pedir a Deus que desvie de você a praga que está por vir. Deus não vai deixar barato. Ele não deixou barato na revolta de Datã, Corá e Abirão. Deus não deixou barato quando eles escolheram Barrabás.
eles e os seus filhos e os seus netos e a resto da descendência pagaram um preço muito alto. Deus não vai deixar barato o que a igreja brasileira está fazendo. Pastor, mas eles estão enchendo a igreja, não é possível que eles estão errados. Arrastam uma multidão pelas ruas. Eu vi isso lá no Datã, Coraia Birão. Eu vi isso lá no dia da praça para Jesus, que era praça para Barrabás. A segunda coisa que você pode fazer é isso, é orar para que Deus não deixe que o castigo que está para vir te alcance. A terceira coisa que você pode fazer é conte para as pessoas, abra os olhos delas. A igreja de Jesus é uma igreja que se coloca ao lado do pobre, do necessitado. A igreja de Jesus é uma igreja que sente a dor daquele que está em situação ruim. Aquele que está com fome, aquele que está doente, aquele que está sem casa, aquele que não tem a terra para lavrar, aquele que não tem emprego, aquele que está sendo injustiçado pelo sistema de justiça. A igreja de Jesus é uma igreja que anuncia as boas novas, e as boas novas é Deus se importa com você. Então a outra coisa que você pode fazer é conte para todas as pessoas que Deus está vivo, está vendo e Deus vai fazer alguma coisa. Abra os olhos das pessoas, você não precisa ficar calado, você não precisa concordar. Eu estou dando uma aula numa classe muito especial. A minha classe é uma classe que estuda os princípios bíblicos, aqueles princípios que ultrapassam a barreira do tempo e que valorizam o social. Nós já vimos o princípio do feminismo. Agora nós estamos vendo o princípio da posse da terra, da reforma agrária. E para falar do problema que o Brasil tem há muitas décadas de faltar terra para quem trabalha na terra e sobrar terra improdutiva na mão de conglomerados, para falar da reforma agrária, para falar do movimento sem terra, do movimento sem teto, eu comprei uma camisa do MST e um boné. É assim que eu dou aula, enquanto eu estiver dando essa matéria sobre a terra. E um amigo meu viu a foto e disse: eu não vou sair com você não, eu não ando na rua com você vestido desse jeito não, você vai virar um alvo, se eu estiver junto com você eles vão me acertar. Irmãos, o Evangelho de Jesus é um Evangelho que não admite que você esteja numa zona de conforto e não tome uma posição. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. Quem não é por mim é contra mim. Não tem esse negócio de ficar calado para evitar uma discussão. Não, quando eu falo discussão, não estou falando de briga. Eu estou falando de discussão, de argumentação, de contra-argumentação. O mínimo que você pode fazer para ter uma opinião a respeito de qualquer assunto é estudar o assunto. O que você acha, Eduardo, do Bilu? Qual é a sua opinião do Bilu? Beth, qual é a sua opinião sobre o Bilu? Não? Tatá, qual é a sua opinião sobre o Bilu? Não? Vocês nunca ouviram falar do Bilu? O Bilu é, em tese, um extraterrestre que aparece em alguns lugares. Tem vários vídeos dele na internet. Eu conheci uma engenheira que viajava naquela época o Brasil inteiro atrás das aparições do Bilu. Já tinha um grande grupo. Bom, para eu falar alguma coisa do Bilu, o mínimo que eu tenho que fazer é conhecer o Bilu, é estudar, é ver quem esteve lá, é ouvir, é ler a respeito. O que você acha do aborto? Ah, eu sou contra. Você estudou? Você conhece toda a argumentação? Sabe de uma coisa que eu acho interessante? É que os principais opositores da ideia do aborto não adotaram crianças sem pai. Eles se importam com as crianças que estão dentro do útero, mas depois que nasceu, aqui, ó, dá uma banana para a criança. Eu não vi a ministra Damares, ex-ministra Damares, sustentar uma creche para crianças sem mãe e sem pai. Eu não vi os crentes de plantão que são contra o aborto adotando crianças de rua. Eu não vi.
vi os vereadores, jovens e velhos, defensores da ideia de que o aborto não pode, fazendo doações mensais, regulares e constantes para orfanatos. Mas eles acham, e a igreja vem atrás achando junto. Irmão, para você achar sobre qualquer assunto, estude sobre o assunto, para que você tenha uma opinião que vale a pena te ouvir. É o mínimo. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Alguém me perguntou: pastor, o que o senhor acha da maçonaria? Nada. Como não, pastor? Irmão, eu não estudei maçonaria, eu não conheço nada da maçonaria, eu vou achar o quê? Eu não conheço nada. Como é que eu vou dar uma opinião e falar que é pecado, que deixa de ser? Eu não conheço. Como que você pode ter uma opinião bíblica se você não conhece a Bíblia? Como que você pode ser um cristão e defender armas, morte, perseguição? Como que a igreja do século 21, numa marcha para Jesus, faz uma imagem de um revólver? Irmão, você pode imaginar? O bezerro de ouro que eles fizeram no deserto agora é um 38. O bezerro de ouro é esse homem que é o presidente da República. Basta ele chegar que eles esquecem Jesus e colocam Jair. É uma igreja que se vendeu, e se vendeu barato. Mas olha, Deus não terá por inocente nem a liderança e nem o povo. Pode escrever. Eu não estou brincando. Esperem para ver os próximos meses e os próximos anos para a igreja evangélica brasileira. Senhor, nos desvie do que está vindo para essa igreja. Lembra, Senhor, que nós tomamos uma posição ao lado do Evangelho. Nós não nos vendemos. Nós escolhemos ainda dizer: a igreja tem que estar do lado dos pobres, dos mais fracos e dos necessitados. A igreja tem que ser feita por gente, presta atenção, que tem uma vida transformada. Para terminar, eu quero dizer de um menino que estava na igreja com o pai e com a mãe, Eduardo, e estava chegando a hora do culto, de terminar o culto, e ele começou a ficar assim, meio choroso, sabe, Wesley? E aí o pai dele falou para ele, o pai dele, já um crente, né, a família na igreja há muito tempo, e aquele menino de uns 8 anos, 7, 8 anos, começou a ficar meio choroso. E aí o pai falou: por que você está assim? Ele falou: porque o culto está acabando. Aí o pai falou: mas você gosta tanto do culto assim? Ele falou: não, porque é só aqui na igreja que o senhor não grita, não xinga e não bate nem em mim, nem na mamãe. Só aqui que o senhor não faz isso. E se a gente voltar para casa, o senhor vai gritar, o senhor vai xingar e o senhor vai bater na gente de novo. Irmão, a sua religião tem que te transformar numa pessoa melhor. Na sua casa, no seu prédio, na sua empresa, na sua escola. E você tem que ter uma posição ao lado dos mais fracos, ao lado daqueles que estão sendo perseguidos. Não adianta você dizer que é de Jesus e não ter uma posição ao lado de Jesus. O que nós estamos assistindo é um abismo chamando outro abismo. Começou com uma arminha assim, numa marcha para Jesus. Na outra marcha para Jesus já foi assim. E agora, Orlando, depois você olha no grupo da igreja, é um revólver que cabe na carretinha que você tem, de tão grande, na marcha para Jesus. Se Deus não nos livrar, o que virá na do ano que vem? Eu estou preocupado, mas em nome de Jesus, essa potestade que passou pelo deserto onde Datã, Corá e Abirão estavam, que passou pela praça onde Jesus foi condenado para que Barrabás fosse solto e que agora anda no meio da igreja brasileira, vai cair em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?